Minha filha usou meu diagnóstico de câncer para arrecadar dinheiro, mas não pagou meu tratamento. Quando descobri, vendi a casa que comprei para ela. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Ivani e tenho 62 anos. Durante quase toda a minha vida, trabalhei como secretária em uma escola particular na minha cidade, juntando cada centavo, fazendo economias cautelosas para ter uma velhice tranquila. Meu marido faleceu cedo, deixando-me com a responsabilidade de criar sozinha nossa única filha, Elaine. Por amor a ela, fiz todos os sacrifícios imagináveis, trabalhava dobrado, fazia bicos de costura e vendia salgados aos finais de semana, querendo garantir que ela tivesse todas as oportunidades. Sempre sonhei em comprar um pequeno imóvel para Elaine começar a vida adulta. Esse sonho se tornou realidade quando, após anos de esforço, consegui dar entrada numa casinha modesta, mas bem localizada, usando um consórcio e alguma ajuda financeira de familiares. Embora a casa ainda estivesse oficialmente no meu nome, comprei-a pensando em deixá-la para minha filha como presente, certa de que ela a valorizaria e cuidaria bem. Quando Elaine se tornou adulta, notei que ela se afastava gradualmente de mim. Ela gostava de sair com amigos, fazer compras, frequentar lugares badalados que consumiam muito dinheiro. Eu, que sempre fui simples, tentava não julgar seu desejo de viver a juventude com intensidade. Mas, depois que ela se casou, meu contato com ela diminuiu ainda mais. O marido, Edivan, tinha também ambição por consumo e, apesar de não terem renda suficiente, ostentavam um estilo de vida muito acima do que podiam manter. Devo dizer que nunca julguei abertamente, mas, no fundo, me preocupava com a maneira que eles gastavam. Eu, por outro lado, continuava minha rotina de secretária na escola, levando uma vida simples, mas estável. Guardava minhas economias, pagando as prestações finais daquela casa que a Elaine e o Edivan já ocupavam, com o compromisso de passar a escritura para o nome dela quando eu me aposentasse. Achava que, daquele modo, quando eu envelhecesse, seria amparada pelo carinho e pela gratidão de minha filha. Jamais imaginei que minha saúde desmoronaria de repente, tornando-me dependente de alguém que não tinha o mesmo senso de responsabilidade. Meu maior desafio surgiu quando descobri um nódulo em meu seio esquerdo, que, após exames mais detalhados, se confirmou ser maligno. Câncer. Uma palavra que me apavorava e que eu nunca tinha pensado enfrentar. Eu estava com 60 anos na época. Enquanto o médico me explicava o estágio do tumor e as possibilidades de tratamento, senti o mundo despencar sob meus pés. Ele orientou que eu precisaria de quimioterapia, radioterapia e, possivelmente, cirurgia para remover o tecido afetado. Eram procedimentos caros, mesmo com plano de saúde. Algumas medicações de última geração e certos exames não seriam totalmente cobertos, de modo que eu teria gastos consideráveis. Voltei para casa assustada, mas firme na determinação de lutar pela vida, seja como fosse. De início, não queria contar a Elaine. Tinha vergonha de ser um peso para ela, mas, ao mesmo tempo, sabia que, como filha única, ela deveria ficar ciente. Quando, enfim, reuni coragem e a chamei para uma conversa, ela chorou, abraçando-me e dizendo que me amava, que lutaria ao meu lado. Aquilo me emocionou e me trouxe esperança. Elaine chegou a postar nas redes sociais uma mensagem de apoio: minha mãezinha foi diagnosticada com câncer, e nós vamos vencer juntos. Confesso que fiquei tocada, achando que o relacionamento entre nós poderia se fortalecer nesse momento difícil. No entanto, algo dentro de mim temia a forma como ela lidaria com meus problemas financeiros. Menos de uma semana depois do meu diagnóstico, Elaine e Edivan me visitaram em casa e me apresentaram uma ideia: criar uma campanha de arrecadação online, contando minha história de luta contra o câncer, pedindo doações. Eu, a princípio, me senti envergonhada. Sempre fui independente, nunca quis esmolar. Porém, eles insistiram, argumentando que muitas pessoas se sensibilizam com casos de doença grave e gostam de ajudar. Elaine falou com convicção: mãe, é só para complementar. Você sabe que os custos da quimioterapia são altos, e a gente quer garantir que você tenha o melhor tratamento disponível. Nada de medicações baratas, ok? A forma como ela falou a nada de medicações baratas me tocou.
parecia preocupar-se de verdade. Então, acabei concordando, pensando que, se fosse algo transparente e honesto, poderia ser uma solução para custear as despesas que meu plano de saúde não cobria. Assim, sem muito esforço, a campanha se espalhou nas redes sociais, porque minha filha, com seu jeito expansivo, tinha muitos contatos. Em pouco tempo, começaram a entrar valores relevantes na conta bancária que ela usou para divulgar como a conta da filha que cuidará de todos os gastos da mãe. Curiosamente, não colocaram a conta no meu nome. Achei estranho, mas Elaine justificou. Mãe, é mais simples assim, para centralizar. Afinal, você está debilitada e sem tempo de gerenciar esse dinheiro. Quis protestar, mas me faltava energia para lidar com a polêmica. Iniciei a quimioterapia logo em seguida. Na primeira sessão, senti-me enjoada, cansada, com o corpo fraco. Foi um período difícil. Tinha dias em que nem conseguia me levantar direito, tamanha era a fraqueza. Elaine me ligava, perguntando como eu estava, mas, na maioria das vezes, não aparecia pessoalmente. Dizia que estava ocupada com a divulgação da campanha, atendendo pessoas que queriam doar ou fazendo vídeos para as redes sociais sobre o meu progresso. Eu pedia que ela me enviasse relatórios das doações, mas ela enrolava, dizendo que ainda estava somando tudo. Enquanto isso, meus médicos recomendavam determinados medicamentos específicos, importados, que poderiam auxiliar na redução dos tumores antes de uma possível cirurgia. Tentei adquirir pelas vias do plano, mas o processo de autorização era lento e burocrático. Pensei, eu devo ter a verba das doações. Vou pedir a Elaine. Telefonei, solicitando que ela pagasse o remédio, mas ela desconversou. Mãe, ainda não reunimos o suficiente. Tem gente que diz que vai depositar e não deposita. Aguarde um pouco mais. Insisti. Filha, preciso agora, ou terei que usar um remédio inferior. O médico diz que tempo é crucial. Ela ficou irritada. Tá, mãe, vou ver o que posso fazer. Estou apertada este mês. Confie em mim, por favor. Desliguei, confusa. Se havia um movimento intenso de doações, por que ela dizia que não havia dinheiro? Algo não batia. Comecei a desconfiar de que Elaine talvez estivesse usando parte do valor para outros fins. Infelizmente, meu estado frágil não me permitia investigar de imediato. Contei ao meu melhor amigo, Gilberto, que era professor de matemática aposentado. Ele se ofereceu para verificar, se eu quisesse, mas eu disse que esperaria um pouco. Não imaginava, naquele momento, o tamanho do golpe que minha própria filha tramava contra mim. As semanas se passaram, e minha doença progredia. Fiz 3 sessões de quimioterapia, mas, sem o medicamento importado, o resultado era menos efetivo do que gostaríamos. O médico enfatizou que eu teria maior chance de sucesso se iniciasse logo esse remédio especializado. Angustiada, liguei mais uma vez para Elaine, cobrando o dinheiro que supostamente deveria estar disponível. Ela, sem paciência. Mãe, não é tão simples. Houve despesas com publicidade da campanha, não sobrou. Edivan e eu gastamos também com umas taxas bancárias. Mas, se você quiser, a gente pode tentar um empréstimo no banco. Fiquei atordoada. Publicidade? Taxas bancárias? Onde estava a transparência que prometeram? Sentindo-me acuada, pedi que ela me enviasse o extrato das doações. Ela se fez de desentendida, alegando não ter tempo para juntar todos os comprovantes. Foi nesse momento que percebi que, muito provavelmente, ela já torrara o dinheiro que recebeu. Comecei a chorar, sem acreditar que minha filha teria a frieza de desviar doações destinadas ao meu tratamento. Contudo, as atitudes dela recentes, fotos de viagens, compras de roupas eletrônicos postadas em redes sociais, confirmavam minhas suspeitas. Comecei a questioná-la mais abertamente, dizendo que, se ela não me mostrasse os extratos, eu pararia a campanha e denunciaria a fraude. Elaine reagiu com agressividade. O que é isso, mãe? Então você prefere morrer doente a confiar em mim? Que drama! Se não quer me dar tempo para resolver as pendências, tudo bem. Diga que cancela a campanha. Mas não espere mais ajuda, entendeu?
Quem está se esforçando aqui sou eu, divulgando sua história. Senti um misto de raiva e desespero. Eu precisava do dinheiro para sobreviver, e ela me chantageava emocionalmente. Pensei então no único bem maior que eu tinha para recorrer, a casa que comprei para Elaine e o marido dela. Oficialmente, o imóvel ainda constava no meu nome, embora ela morasse ali há alguns anos. Sempre planejei passar a escritura para o nome dela depois que estivesse totalmente quitada e eu me sentisse segura de que era o melhor momento. Porém, não cheguei a fazer essa transferência oficial, justamente por pressentir que algo poderia dar errado. Agora, vendo que ela me negava os fundos para comprar o medicamento, recordei que a casa valia um bom montante. Com a venda, eu poderia bancar meu tratamento. Mas e quanto a Elaine? Ela ficaria sem teto. Respirei fundo, ponderando que, se ela estava me deixando sem remédio, por que eu deveria manter a casa? Conversei com o Gilberto sobre o assunto. Ele me aconselhou que eu priorizasse minha vida antes de me preocupar com a moradia da filha. Falou: Ivani, se ela estivesse usando o dinheiro de doações, mas pondo ao menos uma parte no seu tratamento, tudo bem. Mas está usando tudo em proveito próprio, conforme suspeitamos. Você vai abrir mão da sua saúde para conservar a casa que é sua por direito? Use esse recurso e se salve. Refleti, sentindo culpa. Eu amava minha filha, mas entendia que, se ela se demonstrava capaz de deixar-me morrer à míngua, não fazia sentido manter aquela casa para seu conforto. Decidida, liguei para Elaine e perguntei: Filha, se não tens o dinheiro das doações, pelo menos entendes que precisarei de recursos. Estou pensando em vender a casa. Podemos resolver rápido, ou você me ajuda a pagar o tratamento? Ela, histérica, reagiu. Está louca, mãe? A casa é minha. Você me deu de presente. Eu moro aqui com Ediva. Não ouse vender. Acha que vai me tirar na rua, com as coisas que já comprei? Engoli um nó na garganta, mas respondi com firmeza. A escritura ainda está no meu nome. Eu comprei, mas não te transferi. Se você não me devolve o dinheiro arrecadado para meu tratamento, venderei o imóvel. Preciso dessa quantia para não morrer de câncer, entendeu? Ela esbravejou, chamando-me de ingrata, dizendo que eu estava atraindo a confiança. Bateu o telefone, me deixando aos prantos. Mas, apoiada pelo Gilberto e pelo meu médico, insisti, a vida vem primeiro. Não podia ser manipulada pela chantagem emocional de uma filha que nem se dignava a mostrar os extratos das doações que recebeu. Então, tomei a decisão final, anunciei a casa a uma imobiliária, explicando que a residência estava ocupada, mas que eu precisava vender com urgência. Felizmente, o imóvel, por ficar numa região valorizada, encontrou comprador rapidamente, disposto a pagar à vista, mesmo sabendo que havia questão de desocupação. Com a proposta em mãos, formalizei tudo. Elaine, ao saber, tentou impedir, mas não tinha meios legais, pois a propriedade era minha. A mudança teria que ocorrer logo após a assinatura da escritura definitiva para o novo comprador. Ela me procurou, apavorada. Mãe, que loucura é essa? Você vai me colocar na rua? Aonde vou morar? Acalmei-me, segurando as lágrimas. Não sou eu quem te pôs em apuros, filha. Você decidiu usar o dinheiro das doações para si. Escolheu bolsas de marca em vez do remédio que eu precisava. Agora, arque com as consequências. Sinto muito, mas não posso morrer por causa do seu luxo. Vou usar a quantia para meu tratamento. Ela chorou, pedindo perdão e prometendo devolver o dinheiro das doações. Confrontei-a. Como vai devolver? Se já gastou tudo, não há o que fazer. E mesmo que devolvesse, não seria suficiente, pois não confio em você mais. Vou vender a casa e salvar minha vida. Quando eu melhorar, talvez a gente se entenda, mas, por agora, preciso agir rápido. Ela gritou, dizendo que eu a estava destruindo, que eu era egoísta. Eu, arrasada, expliquei. Egoísta, filha, foi você que preferiu bolsas e viagens em vez da minha quimioterapia. E, se acha que não fiz nada por você, lembre-se de que essa casa foi fruto de meu suor, e eu quis te dar, mas agora entendo que não merecia. Se arrependo? Sim, doeu descobrir sua ingratidão. Mas não posso mudar o passado.
Apenas posso tentar viver mais um tempo, se o tratamento funcionar. Ela soluçou, dizendo que não tinha para onde ir. Respondi que ela mesma deveria ter pensado nisso antes de desviar meu dinheiro. Edivan, que se metera, tentou me intimidar, falando de a processar por despejo, mas meu advogado deixou claro que não havia bases legais, pois o imóvel era inteiramente meu. Ao ver que não conseguiria nada, eles recolheram seus pertences e saíram, cuspindo injúrias. Procurei não responder, pois a dor no meu coração já era grande demais. A firma intermediou a venda, e, em cerca de 2 semanas, concretizamos a transação. Recebi o valor integral, algo que ultrapassava os R$ 100.000, pois era uma casa pequena, mas bem situada. Somado ao que eu tinha de poupança, pude custear tudo, o medicamento importado, exames específicos e até um suporte de reabilitação no pós-quimioterapia. Era um alívio, embora o que doía em mim fosse a consciência de que eu expulsara minha filha. Mas o que mais poderia fazer? Nesse período, intensifiquei o tratamento. Meus cabelos caíram por completo, senti um cansaço devastador, mas, gradualmente, houve sinais de que o tumor estava regredindo. O médico me animou, afirmando que eu poderia ter bons resultados. Ele comentou que, sem um remédio especial, eu teria perdido a janela ideal de combate à doença. Agradeci a Deus por ter conseguido o dinheiro a tempo. Mesmo frágil, tentei manter a dignidade, lembrando que a vida vale mais do que qualquer patrimônio. Concentrei-me na luta contra o câncer, frequentando sessões de quimioterapia e, depois, radioterapia. Enquanto isso, por meio de Gilberto, soube que Elaine e Edivan estavam morando de favor na casa de conhecidos, mas acabaram expulsos por não pagarem despesas básicas. Caíram então em desgraça total, segundo boatos, pois Edivan perdera o emprego, e as dívidas de consumo acumulavam. Eles chegaram a recorrer a abrigos para pessoas carentes, algo que me deixou triste. Não me regozijei em vê-los sofrer. Queria apenas sobreviver. Entretanto, não os procurei, nem eles me procuraram. Apenas seguíamos caminhos separados. Após alguns meses de tratamento intenso, consegui uma melhora substancial. Meus exames mostraram redução do tumor a um nível considerável, possibilitando uma cirurgia para retirar o foco do câncer e parte dos linfonodos. A intervenção aconteceu num hospital especializado. Fui internada por 10 dias, tive complicações, mas acabei me estabilizando. Gilberto visitou-me, levando flores, e me apoiou. Alguns colegas da escola também foram me incentivar. Adriana, uma antiga vizinha, deu suporte nas burocracias de plano de saúde. Elaine, porém, não deu sinal de vida. Imaginei que ela estivesse cheia de rancor, talvez me culpando por sua ruína. Uma parte de mim sofria em silêncio, pois, apesar de tudo, eu a amava. Sempre fui mãe dela, e não queria que passasse fome ou frio, mas tampouco concordava em passar por cima do ocorrido, pois ela me deixará em risco mortal. Depois que me recuperei da cirurgia, fui para casa convalescer. Estava sem cabelos, usando lenços coloridos, lutando para retomar forças. Uma manhã, tocou a campainha, e, ao abrir, encontrei Elaine. Ela estava abatida, mais magra, com olheiras, trajando roupas simples, um contraste imenso com suas fotos antigas de luxo. Tremi, sem saber se a convidaria a entrar. No final, abri passagem, sem uma palavra. Ela me olhou com lágrimas. Mãe, me desculpe aparecer assim. Eu, estou no fundo do poço. Precisava ver como você está. Não respondi de imediato, fechei a porta e a conduzi à sala. Servi água, pois estava sem energias para mais. Ela não se sentou até que eu a convidasse. Depois, se pôs a chorar baixinho. Eu perdi tudo, mãe. Edivan me abandonou. Ele arrumou outra mulher, foi embora e me deixou sem nada. Tentei achar uma vaga de emprego, mas ninguém quer me contratar por falta de experiência. Andei dormindo em abrigos quando não tinha onde ficar. Não tenho nada. Senti um aperto no peito, vendo minha filha naquela situação deplorável. Recordei, porém, que ela mesma me colocou num beco sem saída. Falei, com a voz fraca. Lamento que tenha chegado a isso. Você usou meu diagnóstico de câncer para pedir dinheiro e gastou em coisas supérfluas. Acabou sem eira nem beira. É duro, mas foi consequência dos seus atos. O que espera de mim agora?
Ela ergueu os olhos marejados. Eu entendo que errei. Fui fútil, egoísta. Estava deslumbrada com a repercussão da campanha. Em vez de guardar para seu tratamento, fiquei comprando bolsas, saindo em festas, e quando me dei conta, não sobrou nada. Depois, você vendeu a casa, e me vi na rua. Primeiro, senti raiva de você. Mas percebi que a culpada sou eu. Agora, queria pedir perdão e uma segunda chance. Por favor, mãe, não me abandone. Estou disposta a fazer qualquer coisa para me redimir. Fiquei em silêncio, olhando para seu rosto cheio de lágrimas. Por um lado, eu me sentia magoada e desconfiada. Por outro, ela era minha filha, e, se estivesse sinceramente arrependida, eu não conseguiria ignorar seu pedido. Respirei fundo. Você sabe o quanto sofri com o câncer, sem poder comprar meus remédios no começo, enquanto você torrava o dinheiro das doações? Pensou que eu poderia ter morrido? Ela soluçou. Sim, mãe, me perdoe. Fui insensata. Só queria aproveitar a vida, e não percebi que te prejudicava. Juro que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Observei seu desespero, lembrando-me do tempo em que ela era menina, e eu a embalava nos braços. Sentia um sentimento contraditório de compaixão e dor. Perguntei: o que pretende agora? Ela suspirou, sem graça. Eu não sei. Estou dormindo em abrigos. Preciso de um emprego, de um rumo. Queria ficar uns dias com você, até eu me reerguer. Aquela proposta me assustou. Acabei de sair de uma cirurgia, ainda frágil, e não estava preparada para ter Elaine morando comigo, confiando cegamente em sua mudança. Por outro lado, não me sentia no direito de deixá-la na rua, lembrando que, se a doença me ensinou algo, é que a vida é muito curta para rancores eternos. Tentei sopesar. Talvez fosse possível abrigá-la provisoriamente, desde que ela mostrasse atitudes concretas de arrependimento. Expliquei. Não estou pronta para confiança irrestrita. Mas também não sou capaz de recusar teto à minha filha, mesmo após tudo. Se quiser ficar aqui, terá que respeitar regras, me ajudar nas tarefas e, sobretudo, não pedir dinheiro para futilidades. Procure emprego, faça algo útil. Só assim veremos se merece mesmo perdão. Ela assentiu, chorosa. Eu aceito, mãe. Pode confiar, juro que mudarei. Posso dormir no sofá, em qualquer canto. Faço faxina, cozinho, o que for preciso. E, assim, recomeçamos uma convivência tensa. Nos primeiros dias, eu a vi fazer as tarefas domésticas com dedicação. Ela lavou louça, varreu o quintal, cozinhou refeições simples. Percebi que, pela primeira vez, mostrava humildade nas ações. Conversou comigo sobre os percalços do abrigo, as noites frias, o medo de ladrões. Fiquei comovida, mas não me deixei enganar facilmente. Sabia que, para recuperar a confiança, Elaine deveria demonstrar persistência e honestidade, não apenas discursos. Ela também acompanhou algumas de minhas visitas ao médico, levando-me de ônibus, pois eu já não dirigia há um tempo. Ficou calada na sala de espera, segurando minha mão quando eu tremia de ansiedade pelos exames. Cada ato de cuidado fazia meu coração derreter um pouco, embora não esquecesse completamente do que me fez. Notei que ela sofria ao ver quão fraca eu ainda estava. Entendeu que, se tivesse destinado o dinheiro arrecadado à época, eu poderia ter evitado complicações. Após um mês, Elaine conseguiu um trabalho de atendente numa loja de conveniências. O salário era baixo, mas ela pareceu contente em ter algo honesto. Passou a me dar uma pequena quantia para despesas de casa, insistindo em colaborar. Vi um lampejo de mudança sincera. Mesmo assim, prossegui atenta, sem me entregar à esperança cega. Contudo, devo dizer que algo em mim se abrandava, pois ver minha filha acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar e voltar exausta, mas orgulhosa de ter cumprido sua jornada, mexia com meus sentimentos. Foi assim que, pouco a pouco, a reaproximação se deu. Certa noite, enquanto jantávamos, ela me olhou e disse, com a voz embargada: Mãe, sei que você ainda não me perdoou por completo. Eu me arrependo tanto, mas entendo que palavras não bastam. Espero continuar provando, dia a dia, que posso ser uma filha melhor.
Não peço que me ama como antes, mas que me dê a chance de ser útil agora. As lágrimas me vieram aos olhos. Respondi: Elaine, o que fiz foi muito difícil para mim também. Vender a casa que comprei para você, expulsá-la de lá? Não pense que fiquei feliz. Porém, eu estava doente, à beira da morte, e você não se importou. Foi uma ferida profunda. Mas, sim, estou reconhecendo suas mudanças. Só peço que nunca mais repita algo assim, porque não suportaria outra decepção. Ela enxugou o rosto, assentindo. Prometo, mãe. Eu não sou mais aquela pessoa cega por luxo. Aprendi do pior jeito. Se me permitir, quero cuidar de você, te apoiar no que for preciso. Dessa forma, um sopro de reconciliação chegou. Ela persistiu no trabalho e, gradualmente, fui percebendo que até se afastara de redes sociais, onde antes exibia vida extravagante. Passados 2 meses, já conseguirá juntar algum dinheiro, o que usou para adquirir alimentos especiais para minha dieta, comprou uns lenços bonitos para cobrir minha cabeça e até me levou a um cinema antigo no centro da cidade, querendo me distrair. Foi um gesto simples, mas comovente. Era como se eu visse a Elaine menininha, cheia de carinho, ressurgir das cinzas. Nesse ínterim, minha saúde mostrava lenta, mas firme recuperação. Os exames pós-cirúrgicos indicaram que não havia sinais de metástase, embora eu devesse continuar a radioterapia por alguns ciclos. Eu me sentia esgotada, mas esperançosa, sobretudo ao ver que, finalmente, tinha minha filha ao meu lado. Uma noite, ela me disse: Mãe, perdão mais uma vez. Se houver algo que eu possa fazer para retribuir o que te tirei, me diga. Eu sei que vendeste a casa, e hoje não tem aquele patrimônio para me deixar no futuro, mas não me importo. O que importa é tua vida. Senti um nó na garganta. Ela se referia ao futuro, à herança. Em outro tempo, eu me abalaria, mas agora entendi que, se não tivesse vendido o imóvel, eu provavelmente não estaria viva para ouvir aquelas palavras. Respondi: Filha, não penso mais em herança. Cada um que construa seu próprio caminho. Se a vida me permitir mais alguns anos, quero usá-los para aproveitar cada dia, sem rancor. Ela me abraçou, emocionada, e notei que, de fato, algo se transformará. Eu, que já tinha me preparado para morrer magoada, agora me via ressurgindo com vontade de perdoar. Assim, nosso laço se fortaleceu lentamente. Fomos juntas a uma instituição filantrópica que ajuda pessoas com câncer, doamos tempo e simpatia, e Elaine pediu desculpas públicas a alguns doadores que perguntavam sobre minha campanha. Muitos a perdoaram, mas alguns ainda a criticaram. Ela aceitou as críticas sem brigar, assumindo a culpa. 1 ano e meio após a cirurgia, meus exames estavam estáveis. O médico me considerou em remissão. Chorei de alegria. Elaine celebrou comigo esse triunfo. Decidi fazer uma pequena viagem de fim de semana, convidando-a para vir, pois ela jamais viajara sem luxo. Dessa vez, seria um passeio simples, num sítio de turismo rural. Ela topou, e vivemos momentos de cumplicidade, conversando sobre lembranças de sua infância, rindo das travessuras que ela fazia quando menina. Senti que aquela ferida profunda começava a cicatrizar de vez. Recentemente, recebi uma indenização retroativa do plano de saúde por alguns erros administrativos que cometi ao cobrir parte dos remédios. Não era grande coisa, mas dava para, por exemplo, fazer uma pequena reforma na minha casa. Pensei em me presentear com algo, mas me veio à mente a possibilidade de ajudar Elaine a alugar um apartamento modesto e recomeçar sem depender do abrigo em minha casa. Levei a ideia a ela, dizendo: Filha, consegui um dinheiro extra. Se quiser retomar tua independência, posso ajudá-la com alguns meses de aluguel, desde que você siga trabalhando e pagando o restante depois. Ela sorriu, meio acanhada. Mãe, não sei se mereço isso. Já fiz tanto mal. Tranquilizei-a, dizendo que era uma forma de encerrar nosso ciclo de culpa e abrir caminho a um futuro mais estável. Então, procuramos um pequeno apartamento perto de seu trabalho, simples, mas digno. Paguei 6 meses de aluguel adiantado. Ela, emocionada, agradeceu, prometendo manter tudo em ordem. De fato, se mudou e passou a me visitar aos fins de semana, sempre levando algo que comprará com seu salário, como frutas ou flores, a fim de retribuir meu acolhimento.
confesso que me senti em paz, vendo-a conquistar algo por mérito próprio, sem usar dinheiro alheio. Quanto ao meu diagnóstico de câncer, continuo em acompanhamento médico regular, mas livre de tumores ativos até o momento. Cuido da alimentação, faço caminhadas leves e mantenho a rotina de exames a cada semestre. Sei que não há garantias absolutas, mas vivo grata por cada dia. E, nesse caminho, me sinto em paz ao ver que, apesar de tudo, dei uma segunda chance à minha filha, e ela correspondeu. Nem sempre as pessoas conseguem evoluir após um ato tão mesquinho, mas Elaine, pelo menos, reconheceu as consequências de suas atitudes. Ainda não somos uma família perfeita. Por vezes, ainda nos lembramos do passado com dor. Mas temos a oportunidade de caminhar juntas com mais honestidade. Por fim, sinto que minha história pode inspirar outras pessoas que enfrentam dilemas familiares graves. Aprendi que, mesmo se alguém muito próximo nos causa uma traição profunda, ainda pode haver espaço para reconciliação, se houver arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. Percebi também que, na vida, a saúde deve vir em primeiro lugar. Se eu tivesse hesitado em vender o imóvel, talvez não estivesse viva para ver Elaine se tornar alguém melhor. E, acima de tudo, compreendi que a força para lutar contra uma doença como o câncer vem não só do tratamento médico, mas também da postura de não se deixar abater por dramas familiares. A raiva me paralisaria, mas a determinação de viver me impulsionou a tomar decisões firmes. Hoje, olho no espelho e vejo meus cabelos ralos começando a crescer novamente. Sorriu, recordando do desespero que senti, mas também do alívio ao poder custear o tratamento graças à venda da casa. E, no coração, resta a paz de ter dado uma segunda chance a Elaine, ver que ela agora valoriza cada centavo e que, trabalhando dignamente, aprendeu o real valor do dinheiro e da família. É assim que, apesar do sofrimento, encerro esta fase da minha vida com esperança. Nem tudo está perdido quando há amor e vontade de corrigir erros. Minha filha falhou comigo de maneira cruel, mas, ao final, reencontramos um caminho de perdão. E, nesse caminho, seguimos, dia após dia, curtindo os pequenos bons momentos que a vida nos concede.